para que não fosse diminuída a carga de pressão sobre os integrantes de sua trama persecutória. Afinal, o responsável não pretendia que algo saísse errado enquanto estivesse fora. Além do mais, 2 dias depois deveria estar a postos para o novo encontro de Marcelo com Silvia. Estabeleceram o reforço da vigilância no lar da referida moça, buscando afastar dali tudo o que lhe embaraçasse o caminho e, ao contrário, estimulando-lhe a excitação feminina com as lembranças detalhadas do sonho de dias atrás. Junto a Camila, a ação negativa continuava a fazê-la imaginar as vantagens da companhia de Marcelo todas as manhãs, além de lhe dar certeza de que o rapaz se interessava muito por suas concessões na confiança, na conversa sobre os processos de espionagem levados a efeito pelo Dr. Leandro, tanto quanto sua perspicácia feminina sabia quilatar o quanto Marcelo se encantava com sua beleza física, o que a fizera tornar-se ainda mais cuidadosa com suas roupas e com a maneira através da qual se exibia para o rapaz, fingindo ocultar aquilo que, efetivamente, permitia ser visto pelo olhar embevecido de Marcelo. Já com Letícia, a jovem ansiosa, os sentimentos que nutria por ele eram o combustível a lhe mobilizar as atitudes, sendo facilmente manipulável pelas intuições espirituais inferiores que se valiam de suas carências e sonhos de mulher para idealizar o relacionamento com o colega de trabalho. Todos estavam cercados, ao mesmo tempo em que Alberto e Ramos, sempre acompanhados por Leandro e Clotilde, lideravam aquele lugar, que poderia ser o altar do direito, no culto da verdade real, no desenvolvimento dos valores sociais adequados, na recusa ao patrocínio das causas indecentes, dos clientes indignos, mas que se tornara, apenas, uma máquina caça-níqueis, valendo-se das desgraças do mundo para enriquecimento próprio, como as aves de rapina que se projetam sobre suas vítimas para lhes arrancar a carne, antes mesmo que estejam definitivamente mortas. 15. Os detalhes da organização. Lá estavam os 2 espíritos, inferiorizados pela ignorância, na mesma antessala, aguardando o diálogo que o presidente mantinha com o chefe. O prédio onde se localizava a sede diretiva daquele agrupamento, localizado nas zonas vibratórias mais inferiores e densas que renteiam o ambiente dos homens encarnados, era um conjunto mal organizado de salas e corredores, todos ocupados por entidades de igual inferioridade, algumas responsáveis por organizar ataques aos encarnados, outras como subordinados diretos da presidência, para assessorar e planejar a ação da organização. Desse centro trevoso, como de vários outros que existem, similares, partiam ligações com muitas instituições governamentais e políticas, bem como com seus representantes terrenos, aqueles homens que, deixando o idealismo do bem de lado, se permitiram entregar às aventuras mesquinhas das negociatas e ganhos pessoais, os quais passavam a ser assessorados por equipes de entidades inferiores, provenientes de variadas organizações, entre as quais esta a que nos referimos. Além do mais, ela mantinha departamentos espalhados por alguns pontos, lugares de contato direto com espíritos infelizes que lhes procuravam o serviço e, graças aos quais, conseguiam arrebanhar mais e mais trabalhadores para a mesma e sempre interminável função de influenciar os homens para o mal, através dos processos obsessivos, de intuição negativa, de acompanhamento, vigilância e de proteção para aqueles que representavam seus interesses materiais na Terra. Interessante perceber que as diversas dependências de tal edifício, se é que o podemos chamar assim, eram preenchidas por uma decoração estranha, sem os cuidados estéticos normais,
não possuindo nenhum atrativo para representar o gosto pelo belo, limitando-se a espalhar móveis e objetos pelos espaços que se mantinham iluminados por fontes de luz parecidas com as tochas abastecidas com betume, usadas pelos habitantes de cavernas. Nas paredes de alguns aposentos de trabalho, desenhos ou telas ostentando imagens grotescas de tétrico gosto, geralmente envolvendo atos sexuais ou apresentando a nudez como fonte de exploração no que ela pudesse representar de mais pornográfico. Ao mesmo tempo, perambulando pelos corredores e salas, um cortejo de homens e mulheres disformes e desajustados, aparentando a condição de mendicância, vestindo andrajos, à primeira vista sem noção clara da própria condição de desajuste ou repugnância. Ao lado dos que trabalhavam ali com funções mais ou menos definidas, tais entidades desocupadas eram ali admitidas como aqueles que servem de corte bajulatória dos poderosos, representando algo parecido com as antigas populações dos palácios terrenos de todos os tempos, quando se procuravam as proximidades do poder para dele poderem usufruir em alguma medida e influenciar as decisões. Assim, muitas mulheres ali se mantinham transitando de um lado para o outro, usando do corpo que julgavam ainda possuir para atrair a atenção das autoridades ou para favorecerem os interessados em algum negócio escuso, como forma de lhes facilitar o acesso às salas mais importantes. Ofereciam-se porque se orgulhavam de conhecer o caminho para a obtenção dos favores dos maiorais. Por isso, tais entidades se apresentavam vestidas com diversos estilos de roupagens. Algumas trajavam-se à moda francesa do tempo dos Luíses, outras, de acordo com as cortês italianas, inglesas, alemãs de tempos idos, ao lado de muitas com roupas modernas, denotando terem sido mulheres que viveram na esfera dos interesses políticos em épocas mais recentes. Invariavelmente, todas tinham o mesmo padrão de conduta indiscreta, arrojada e promíscua, o que as caracterizava por um tônus de energia típico de seus pensamentos e sentimentos esfogueados. Todas, igualmente, buscavam valer-se da seminudez para conquistar a atenção dos mais importantes, ao mesmo tempo em que se permitiam comportamento íntimo com qualquer estranho que lhes parecesse interessante. Para a visão dos bons espíritos, aquele era um circo dos horrores, uma vez que todas eram quase cadáveres que caminhavam para lá e para cá, desejando ser sedutoras e atraentes. As roupas se tinham transformado em andrajos sujos e repulsivos, e as partes expostas de seus corpos traziam as marcas da decomposição ou já deixavam aparecer a estrutura de ossos, como se aqueles espíritos ainda possuíssem corpos densos como os dos seres encarnados na Terra. Para eles, no entanto, cuja visão se cristalizava no clima mental em que ainda viviam, o ambiente de interesses políticos, de influências e poder, todos se viam em perfeito estado e se permitiam as relações físicas como se nada lhes houvesse acontecido, a não ser a transferência de um lado para o outro da vida. Sabiam que já não mais faziam parte do mundo dos homens, mas tinham tal influência sobre eles que julgavam ainda compor a mesma realidade, como se estivessem do outro lado da mesma moeda material. Por isso, a conduta desse agrupamento de espíritos não se limitava aos processos de perseguição ou influenciação dos encarnados. Estendia-se ao desfrute das mesmas sensações físicas que houveram desenvolvido ao longo de suas vidas vazias e fúteis, quando orbitavam o poder para sugar-lhe as benesses e deixar-se sugar pelos poderosos, sempre interessados em belos corpos e aventuras arrojadas. As relações íntimas que ali se propiciavam envolviam tanto as hétero quanto as homossexuais, uma vez que para tais entidades as balizas morais não representavam óbices para a conquista de seus objetivos. Além disso, com base nas mesmas tendências humanas, grupos de espíritos, que se valiam das fragilidades emocionais dos encarnados,
deles se aproximavam para fustigar-lhes as inclinações da sexualidade, buscando enredá-los nas atitudes depravadas, quando a excitação ou a volúpia pelo prazer assumiam o comando das consciências para, logo mais, cederem lugar à culpa pelo comportamento degenerado, o que acabava por produzir as brechas mentais e emocionais de que tais espíritos necessitavam para assediar, psicologicamente, aqueles que assim se permitissem degenerar, vampirizando-lhes as forças físicas como já o faziam com Sílvia. Por tais motivos, aquele centro de espíritos impuros era um núcleo de funções variadas, sempre voltado para explorar as fraquezas dos encarnados sobre os quais se fixavam, seja para conseguirem continuar a manipular as coisas do mundo, para extraírem vantagens através desse consórcio negativo, para perseguirem com sede de vingança, seja para protegerem os seus representantes físicos encarnados, aqueles que lhes serviam diretamente para o controle das instituições humanas, por estarem em sintonia com o mal. As inúmeras dependências, portanto, eram uma tal mistura de pessoas, objetos, sujeira e mau cheiro, que alguns dos próprios espíritos atrasados que serviam aos interesses da organização não suportavam permanecer em seu interior por muito tempo. Era amedrontador, para muitos deles, demorar-se mais do que o necessário no seu interior. Sabiam, muitos deles, que ali havia armadilhas espalhadas por todos os lados, expondo os mais incautos ou menos maliciosos a riscos desnecessários. Entidades abrutalhadas e violentas se postavam, como guardas ríspidos e agressivos, com a nítida função de intimidar os mais exaltados e aqueles que desejassem forçar a situação. A única parte do prédio que se apresentava com uma certa limpeza ou ordem relativa era aquela que se avizinhava do gabinete central, de onde o presidente comandava a organização. A estrutura administrativa era pouco desenvolvida. O presidente, que tinha poderes ilimitados sobre tudo e sobre todos, se servia de alguns, que escolhia pessoalmente pelas afinidades no mal e pela simpatia dos gostos e inclinações, para fazê-los chefes e enviá-los a missões de sua estrita confiança, tanto dentro da estrutura daquele edifício quanto fora da instituição. Era ele quem escolhia também os dirigentes dos departamentos, extensão da organização junto aos encarnados, geralmente localizada nas próprias estruturas vibratórias das construções físicas que mantinham na Terra, como era o caso do escritório de Alberto e Ramos. Em todos, o presidente fixava seus escolhidos, mas, como forma de manter o terror e o medo controlando tudo, os chefes tinham autonomia para agir em todas as situações com carta branca, tornando-se, igualmente, espiões e fiscais da presidência por onde passassem. Gozando de tais poderes, reconhecidos como íntimos do comandante daquela estrutura, eram cortejados e temidos por todos os que faziam parte daquela organização, situação esta que muitos agradava e da qual tiravam sempre o melhor proveito, fosse no aproveitamento abusivo das concessões na área do relacionamento íntimo com as diversas entidades, homens ou mulheres, que se lhes atiravam nos braços, oferecidos, fosse na perseguição de outras que se apresentassem no caminho de seus interesses pessoais, usando de sua influência negativa para afastá-las ou puni-las. Eram os que administravam, em nome do presidente, a maioria dos diferentes setores de atuação da organização no mundo dos homens, prestando contas de todas as suas atitudes e dos processos sobre os quais tinham responsabilidade. Qualquer erro ou falta era punido severamente com a destituição imediata e com punições de natureza física, o que representava uma humilhação para quaisquer dos chefes que, a partir daí se veriam ridicularizados por todos aqueles que haviam humilhado antes, não deixando de ser, por isso, uma punição redobrada. Assim, tudo faziam os chefes para não se permitirem falhas,
inclusive exigindo a mesma conduta de seus subordinados imediatos. Essa máquina funcionava muito bem, graças aos impulsos inferiores dos próprios encarnados que a ela se ajustavam com facilidade e perfeição. Além deles, os próprios espíritos, pouco elevados e descuidados da oração e da melhoria dos sentimentos, acabavam atrelados a tal organismo para a obtenção dos favores de que necessitava com a condição de se entregarem a si próprios como pagamento pelas concessões negativas nos serviços que solicitavam. Por isso, depois que tinham seus casos aceitos e atendidos, tais espíritos, que solicitavam os préstimos da organização, tinham que aceitar trabalhar para ela nos seus mais diversos setores. Para preparar tantos novos servos ou quase escravos, dispunha de grupos de entidades inteligentes e conhecedoras dos processos hipnóticos que, submetendo os novos candidatos às suas terapias, ganhavam um controle sobre o pensamento e a vontade de tais espíritos invigilantes que, daí para a frente, sofriam um tipo de lavagem cerebral com base na culpa, na dívida que contraíram e passavam a aceitar a escravização às determinações da organização. Eram informados de que os que não obedecessem sofreriam as punições atribuídas aos maus pagadores, uma vez que ali estavam depois de terem recebido os favores que haviam solicitado, pelo preço que tinham concordado em pagar, livremente. Eram esclarecidos de que ninguém conseguia fugir da instituição e que, aqueles que o haviam tentado, haviam sido recapturados e submetidos a torturas arrepiantes. Tudo isto, na verdade, era uma intimidação psicológica através da qual as entidades hipnotizadoras que serviam à organização mantinham submetidas às suas vontades tíbias dos que se atrelavam ao mal. Em realidade, inúmeros espíritos já haviam conseguido evadir-se da zona de influências negativas em que tal instituição atuava, jamais tendo regressado para seu seio. No entanto, tais notícias não eram divulgadas entre os seus membros que, para que continuassem na mesma condição de dependência e temor, recebiam a informação de que os fugitivos haviam sido recapturados e estavam isolados, recebendo os castigos que mereciam pela conduta leviana e irresponsável. Assim, com base na mentira, faziam os serviçais acreditarem que não havia como fugir dali e, ao mesmo tempo, mantinham o império do terrorismo, a intimidar qualquer atitude semelhante. Ao lado dos hipnotizadores, havia os espíritos planejadores, cuja inteligência esmerada era a fonte das estratégias de atuação nas diversas áreas de influência daquela organização. Depois, havia o grupo das entidades responsáveis pela segurança, composto de criaturas violentas e frias, submissas cegamente às ordens superiores. A seguir, o grupo das entidades executoras junto às vítimas invigilantes, estabelecendo os processos de perseguição obsessiva, mesmo e sobre aqueles contra os quais pessoalmente nada tinham a cobrar. No entanto, aquilo era como um trabalho a ser feito que se achava sob sua responsabilidade e que, se não fosse cumprido, poderia ocasionar-lhe sanções pessoais desagradáveis. Como ferramentas importantes nos processos obsessivos, havia um grupo das entidades ovoides que eram ajustadas pelos executores nas áreas físicas ou mentais dos encarnados para lhes produzir alucinações auditivas ou visuais, para a drenagem de suas forças vitais, para o sugestionamento de dores ou doenças fictícias que se tornavam reais, ainda que não detectadas nos exames médicos. Como se pode ver, era uma estrutura complexa que aqui não estará sendo mais detalhada para que o leitor não venha a impressionar-se negativamente, imaginando que se trata de um poder que supere o poder divino e que se deva temê-lo como alguma força maléfica indestrutível e irresistível. Noticiamos para que os encarnados possam estar alertas para esse tipo de agremiação que, em verdade, não diverge muito das que já,
Há muito tempo, existem no ambiente material humano, nas grandes quadrilhas de criminosos de todos os tipos, organizados para melhor coordenarem as ações ilícitas, obtendo os maiores ganhos possíveis. Não há muita diferença entre os dois tipos, até mesmo porque os espíritos que compõem organizações maléficas são do mesmo padrão daqueles encarnados que se atiram com volúpia sobre as riquezas alheias. Por serem de idêntico padrão, tais encarnados, quando perdem o corpo físico, muitas vezes se agregam a instituições similares que estão no mundo invisível inferior, dando continuidade ao mesmo tipo de conduta que tinham quando no corpo físico. Por tudo isso é que Juvenal e Gabriel, o aleijado, apesar de fazerem parte daquele ambiente, se sentiam tão desconfortáveis quando esperavam na antessala, aguardando o chefe, sob a vigilância de dois homens arrões mal encarados. Poder-se-ia dizer que traziam os pelos arrepiados, se pelos tivessem sobre a pele, só por estarem ali, apesar de pertencerem à mesma organização. No interior da sala da presidência, ocorria o seguinte diálogo: como estão as coisas no caso que tenho interesse? Perguntou o presidente, sério e determinado. Ora, meu senhor, estão indo muito bem. Já conseguimos alterar as disposições de Marisa que, por isso, influenciou Marcelo que, em decorrência, aceitou as nossas sugestões de desbancar Leandro e, para tanto, definiu como melhor estratégia, aproximar-se das três colegas a fim de, com isso, conseguir o que almeja para reconquistar o interesse da esposa. Muito bem. Segundo minhas previsões, então, mais alguns meses e tudo estará solucionado como desejo. Sim, presidente, acredito que em 2 meses tudo já esteja no ponto que o senhor espera para o golpe final. Ótimo. No entanto, as coisas com Glauco não andam com a mesma velocidade, não é? Pigarreando pela surpresa inesperada, o chefe retrucou, procurando parecer seguro de si. É que nós nos dedicamos, primeiramente, aos que estavam mais inclinados a nos aceitar as sugestões, meu senhor. Já estabelecemos um primeiro contato com Gláucia e Glauco e, em breve, Marisa estará se avistando com ele, ocasião em que pretendemos nos fazer mais diretamente presentes em seus pensamentos. Ele é muito importante para que nossos planos funcionem perfeitamente, chefe. E espero que você não me decepcione, já que tenho plena confiança em sua competência. Obrigado, presidente. Esteja certo de que isso não vai acontecer, porque estou cuidando de caso pessoalmente. Assim espero também. Estarei utilizando alguns recursos de provocação mais poderosos a partir da próxima semana, quando todos os envolvidos já terão se permitido, segundo observo, cair sob o nosso controle mais intenso. Os recursos que possuímos estarão sempre à disposição de nossos objetivos e, para usá-los, basta solicitar, como você sabe fazer, e eles não lhe serão negados, disse o presidente. Você sabe do meu pessoal interesse neste caso, e não deixarei de utilizar todas as forças para chegar aonde desejo. Entendendo a poderosa vontade de seu interlocutor, o chefe calou-se, abanando afirmativamente a cabeça e, com isso, a entrevista foi dada como encerrada. Deixando o ambiente, convocou seus 2 auxiliares e partiu de regresso aos gabinetes suntuosos do escritório, não sem antes avistar-se com os responsáveis pelos processos obsessivos mais intensos, aos quais informou que necessitaria receber a cooperação deles no aprofundamento de suas ações de convencimento, como costumavam chamar o processo obsessivo, visando o sucesso naquele caso de interesse pessoal do presidente. Acertado os modos mais adequados para que a tarefa continuasse dentro dos planos previstos, eis que, algum tempo depois,
os três se encontram junto das nossas personagens novamente, observando-as e procurando certificar-se de que tudo está andando dentro do previsto. Enquanto isso, Félix e Magnus conversavam, buscando o entendimento das questões que tinham sob a análise. Na verdade, as duas luminosas entidades dispunham de recursos pessoais para se fazerem presentes no interior de tais organizações e assistir suas reuniões sem que pudessem ser observados pelos seus integrantes, já que as diferenças vibratórias de ambos em relação aos que nela viviam lhes impunham uma invisibilidade natural, decorrência da falta de capacidade dos outros espíritos em se sintonizarem com energias mais purificadas de que ambos eram portadores. Você está vendo, meu filho, como as almas não se modificam pelo simples fato de terem deixado o envoltório carnal entregue aos vermes da terra. Sim, instrutor. É triste esta constatação, mas não resta dúvida que isso é a verdade sob os nossos olhos. E por mais que Deus ofereça para todos os seus filhos os tesouros celestes da beleza, da compaixão, da fraternidade, ainda a maioria lhe dispensa as concessões para se aferrarem aos instintos de vingança, de ódio, de cobiça e do crime com os quais complicam a própria vida. Quanto lhes abreviaria o sofrimento um simples gesto de perdão sincero, esquecendo a ofensa? Como lhes seria positivo o fato de se deixarem levar pelo convite do bem, partindo para a transformação pessoal com a mudança dos sentimentos? Uma simples lágrima que derramassem, nos cansaços do mal, nos desgastes do crime repetido, na frustração de décadas ou séculos de malograda existência na viciação poderia modificar-lhes o rumo do destino, uma vez que a menor demonstração de arrependimento lhes facultaria a ajuda que Deus lhes estende constantemente, mas que não entendem, não enxergam ou não querem receber. Magnus escutava, com atenção e interesse e, aproveitando as referências de Félix, acrescentou: e o mais interessante é que os encarnados também aceitam esse tipo de influência negativa, quase que sem nenhuma diferença dos que não têm mais o corpo físico. Muito bem lembrado, Magnus. As mesmas afirmativas valem para os encarnados que, sem qualquer cuidado com o pensamento, com as palavras, com os sentimentos e as atitudes, se associam aos espíritos que lhes observam as inclinações para lhes servirem de instrumentos ativos no mesmo plano baixo dos desejos inferiores ou no plano superior dos ideais nobilitantes. Tudo é uma questão de direção ou de escolha pessoal, meu filho. Se Marisa não tivesse aceitado as sugestões inferiores das entidades que se imiscuíram em seu mundo íntimo porque encontraram espaço em sua leviandade e futilidade pessoal, não teria modificado o seu comportamento com o marido e nada disso estaria acontecendo agora. A mesma coisa ocorre em cada lar, quando as pessoas não cuidam dos assuntos, dos comentários negativos. Cada palavrão desferido por uma boca frouxa, acostumada aos xingamentos como forma de desafogo, é comparável a um caminhão de lixo que verte sua caçamba no interior do ambiente, repercutindo, não apenas nas vibrações escuras que ficam reverberando pela atmosfera do lar, como atingem a cada um dos seus integrantes, na medida de suas sensibilidades, produzindo mal-estar, revolta, depressão, sofrimento, lágrima, raiva, ou desencadeando nova onda de palavras chulas que os outros possam atirar-lhe em forma de revide verbal ou mental. Não bastando isso, a degeneração fluídica que uma única expressão é capaz de iniciar, pode abrir as portas da estrutura familiar, dará o ingresso de um sem número de espíritos inferiores que, posicionados nos arredores, acompanhando outras pessoas na calçada, ou mesmo perambulando sem rumo na rua, se veem atraídos por aquele choque magnético que eles identificam como uma assinatura fluídica inferior a atraí-los para o ambiente no qual encontrarão os hábitos e assuntos a que se afeiçoaram. Desse jeito,
A casa vai sendo ocupada por todo tipo de entidades sofridas ou maldosas que, por sua vez, saem em busca de seus amigos e os trazem para a nova moradia, piorando o estado geral da vibração coletiva, produzindo um aprofundamento dos problemas psíquicos de seus membros, empesteando os fluidos ali existentes, e assessorando aqueles com os quais mantenham uma afinidade maior, por causa dos hábitos mentais descontrolados ou invigilantes de um único de seus moradores. Ouvindo tais advertências, Magnus considerou, interessado, mas se só um dos membros pode causar tamanho estrago no ambiente da família, como ficam aqueles que não merecem tal tipo de companhia, mas que vivem ao lado desse indivíduo complicado pelo desequilíbrio emocional e pelo destempero verbal? Bem, meu filho, a lei é justa e sábia. Todos aqueles que se mantenham em elevação de pensamentos e sentimentos e que não se permitam ingressar na onda de vibrações inferiores são as salvaguardas do lar, mantendo as balizas luminosas que o defenderão e que, acesas pelo devotamento e pelo equilíbrio dos que zelam por sua estrutura límpida, receberão esses componentes desajustados como um doente a ser medicado pelo hospital da família equilibrada. No entanto, o que costuma acontecer, em grande parte dos casos, é que a regra da laranja funciona invariavelmente. Sem entender direito a referência bem-humorada, Magnus sorriu e perguntou: regra da laranja? Nunca escutei falar dela. Ora, meu amigo, claro que já escutou. É aquela que fala que uma laranja estragada no meio da caixa costuma acelerar o apodrecimento das demais. Lembrando-se de que já conhecia, Magnus balançou a cabeça e deixou que o instrutor continuasse. Assim, graças à regra da laranja, a maioria dos membros da família que se vê na condição de possuir, entre seus integrantes, uma pessoa difícil, intransigente, faladeira, mentirosa, intrigueira, maledicente, xingadora, ao invés de manter a qualidade dos valores e virtudes elevadas, prefere resvalar para o mesmo padrão de insanidade e, assemelhando-se à laranja podre, começa a apodrecer igualmente, tornando mais escancarado o ambiente da casa aos invasores que poluem os pensamentos e sentimentos, instaurando o desajuste geral como lei de convivência. Por isso é que o mundo espiritual não se cansa de aconselhar a oração em família, semanalmente, como fonte de reequilíbrio e de higienização das vibrações do ambiente, atividade esta que deve ser feita de maneira natural com aqueles que aceitem dela participar. Mas o simples fato de orar em família, pode servir tanto ao equilíbrio da casa. Você nem faz ideia de como isso é benéfico. Já que estamos em aprendizado, Magnus, visitaremos um núcleo familiar que, estando alerta para as advertências de Jesus do orai e vigia, nos servirá de laboratório para observação sobre tais benefícios. Observando o ambiente degenerado daquele prédio onde a organização se reunia, o instrutor rematou, naturalmente que aqui, qualquer entidade que se apresentasse com a ideia de oração seria imediatamente serviciada, arrastada para algum calabouço escuro ou submetida à nova sessão de hipnose por parte das inteligências maldosas que aqui atuam. Para este tipo de ambiente, a oração não representaria senão uma ameaça a ser banida com o banimento do seu defensor. Além do mais, estamos diante de um grupo de desequilibrados, que assim se apresentam exatamente porque se afastaram da ligação com Deus há muito tempo. Mas no ambiente familiar onde não há um predomínio acentuado do mal, qualquer tipo de vibração elevada é capaz de encontrar repercussão positiva nas inteligências invisíveis que lhe guarnecem as inteiras, não podendo nos esquecer de que cada encarnado é seguido de bem perto por um espírito protetor que lhe é necessariamente superior em evolução. Assim, ainda que a maioria dos familiares não encontre tempo ou não tenha disposição em participar da oração em família,
Todas estas entidades assim cooperarão para que os seus benefícios possam ser sentidos pelos seus integrantes, indistintamente, da mesma forma que qualquer morador de uma casa se beneficia com o odor agradável de um frasco de perfume que um único de seus membros tenha destampado para odorificar o ambiente coletivo. Vamos até esse lar porque hoje é dia de oração e eu desejo que você possa observar o lugar antes que tenha chegado o horário que marca o início da reunião para a prece semanal em família. Deixaram, assim, as dependências trevosas da organização e partiram em direção ao referido agrupamento familiar onde iam observar os benefícios da elevação de sentimentos através da prece. 16. A preparação para o Evangelho em família. Não tardou muito para que ambos os espíritos amigos pudessem se ver no lar de Olívia, a mãe de Gláucia, onde mais à noite se realizaria o encontro familiar com a finalidade de realizarem a oração coletiva. O período da tarde mal acabara de iniciar-se e, no mundo invisível, as atividades espirituais se mostravam intensas. Aquele pequeno reduto doméstico, simples sem ser paupérrimo e confortável sem ser luxuoso, causaria espanto a algum mais desavisado que, de um momento para o outro viesse a vislumbrar as inumeráveis tarefas que ali eram levadas a cabo. Trabalhadores de todos os matizes se incumbiam de monitorar a qualidade do ar atmosférico, ionizando todos os cômodos da residência para garantir o grau de pureza necessário a fim de que os processos espirituais tivessem a eficiência mais avultada possível. Ao mesmo tempo, inúmeros trabalhadores preparavam um ambiente invisível que correspondia ao lar terreno, isolando com faixas luminosas certas áreas destinadas às entidades que seriam trazidas pelos seus mentores ou tutores para que ouvissem a leitura e os comentários do Evangelho da noite. Outro grupo de espíritos amigos se valia de seu poder luminoso para isolar, em uma outra faixa da residência, as entidades sofridas que acorriam àquele pouso de equilíbrio com a finalidade de encontrarem um consolo para suas dores, cientificando-se de que não possuíam mais o corpo carnal. Mais além, a aparelhagem espiritual de delicada constituição se mantinha isolada para que os espíritos, na medida de suas necessidades, pudessem manipular os fluidos necessários para a formação de quadros fluídicos, muitas vezes acompanhando com imagens os textos evangélicos ou os comentários mais inspirados dos participantes, ocasião em que se observava a participação direta das entidades benfeitoras que os assessoravam. Ao redor da residência, um conjunto de guardas espirituais se mantinha atento, valendo-se de grandes cães que, por seu porte avantajado, impunham um temor a qualquer visitante não convidado que desejasse ingressar no ambiente sem a permissão necessária. Reservava-se espaço, igualmente, para os espíritos que acompanhavam os encarnados que participariam do culto do Evangelho, os quais eram recolhidos com muita fraternidade para que ficassem ouvindo, não se permitindo que exercessem a influência costumeira sobre os membros mais desavisados ou invigilantes da família. Nessas ocasiões, muitos desses espíritos perturbadores, sabendo que poderiam ser isolados de seus acompanhantes, tudo faziam para impedir que eles comparecessem à reunião, criando embaraços múltiplos, fazendo com que ocorrências físicas atrapalhassem aquela pessoa na chegada oportuna ao lar, induzindo-a a escolher a via de trânsito mais congestionada, ou que pessoas os procurassem de última hora para conversarem sobre inutilidades ou, até mesmo, provocando mal-estar súbito, sono, cansaço, para que o encarnado não se sentisse animado a participar da reunião. Então, quando nada disso dava resultado por causa da determinação e da responsabilidade do participante que buscavam atrapalhar, ao se aproximarem do ambiente, acompanhando aquela pessoa, alguns desses espíritos desistiam de entrar porque a diferença vibratória era imensa e,
atemorizados pelas forças do bem, preferiam manter-se afastados, na rua, a se aventurarem nas perseguições lar adentro. Isso favorecia sobremaneira os encarnados que, depois de suas lutas diárias aumentadas pela pressão psíquica que sofriam, finalmente conseguiam um pouco de paz interior e equilíbrio mental para o reequilíbrio indispensável. Entretanto, o lar de Olivia não era um ambiente especial, diferente de qualquer lar terreno, ou isento dos problemas normais de qualquer família. Era uma casa que, em nada, se diferenciava das milhares de moradias que existem, a não ser pelo interesse que demonstravam alguns de seus membros pela elevação de pensamentos e sentimentos através da boa conduta, da palavra compassiva e da oração sincera. No entanto, no rol dos problemas comuns, encontrávamos os mesmos cenários de outros tantos grupos familiares. João, seu marido, era um homem pouco sensível para certas coisas, ainda que se apresentasse como um bom pai de família. Não entendia das coisas espirituais e se mantinha ligado a Deus à sua maneira, sem acreditar piamente nem descrer de forma sistemática. Quando sua saúde periclitava ou seus problemas materiais se tornavam maiores, recorria às orações como forma de encontrar um amparo naqueles desafios que o fustigavam. No entanto, quando tudo ia bem, muitas vezes deixava de participar para se dedicar à partida de futebol que se costumava transmitir naqueles dias e horários ou ao noticiário sobre as tragédias e os problemas do dia. Para isso, dirigia-se ao seu quarto, onde se mantinha fechado, deixando o ambiente da copa disponível para a realização da oração coletiva. Gláucia, filha mais velha do casal, de longe era a mais íntima colaboradora de sua mãe, com suas orações ideais, já que desde jovem aprendera os mais belos conceitos espirituais nas palavras pacientes de sua genitora, inclusive nas piores crises que enfrentara, quando encontrara serenidade graças às orientações sábias de seus conselhos maternais. Luiz era o irmão mais novo, segundo e último filho do casal Olivia e João. Era um rapaz agitado, na efervescência da vida e cheio de aventuras na cabeça. Lutava para conseguir o melhor trabalho e estava sempre envolvido em mudanças bruscas no rumo que seguia, tentando novos campos, dedicando-se a muitas coisas simultaneamente. Sua instabilidade emocional era patente, já que sua pouca maturidade espiritual colaborava para que se mantivesse ansioso e instável, dependendo muito do equilíbrio materno e das conversas que tinha com a irmã, nas horas em que isso se apresentasse possível. Gláucia procurava aconselhá-lo sobre as questões afetivas, valendo-se de sua posição de mulher mais velha e com maior compreensão espiritual, informando seu irmão a respeito das leis espirituais e suas repercussões na vida a fim de alertá-lo para as armadilhas que a observância cega dos costumes da maioria mundana das pessoas costumava produzir no caminho dos que os adotam como hábitos próprios. Luiz gostava de escutar a irmã, mas não fazia muita conta em seguir seus conselhos. Sempre se envolvia com muitas garotas e, cada final de semana se dispunha a testar a sua masculinidade em companhias diferentes, conseguidas nas festas de embalo, nas baladas diversas onde a escuridão, a música ensurdecedora, a bebida alcoólica fácil e, não raro, as drogas diversas, faziam o coquetel do desajuste pessoal e emocional, terminando sempre em uma noite de aventuras nos locais destinados aos encontros íntimos modernos, vulgarmente conhecidos pelo nome de motéis. Assim, com exceção de Gláucia e Olivia, os dois outros integrantes do ambiente familiar eram homens pouco ligados às gestões do espírito e às transformações indispensáveis para a manutenção do equilíbrio doméstico. João e Luiz ficavam fora de casa durante o dia, em trabalho profissional. Gláucia se mantinha fora no período da tarde, quando exercia a atividade de professora de crianças em uma escola particular,
Enquanto Olivia se dividia entre os trabalhos domésticos e suas obrigações como costureira, recebendo em casa as tarefas a serem cumpridas, que lhe eram enviadas por uma confecção de grande porte existente nas redondezas. Além disso, ajudava na casa espírita como voluntária, atendendo os que chegavam, através da entrega de mensagens à entrada do salão de palestras, ao mesmo tempo em que ajudava como doadora de fluidos magnéticos e dialogadora nas reuniões de conversação espiritual com entidades aflitas. Mantinha-se em constante elevação de pensamentos e suas vibrações suaves eram um poderoso atrativo para espíritos amigos que desejassem encontrar um ambiente de paz e consolação, sempre presentes ao seu redor. Dessa forma, no ambiente físico daquela casa de família, naquela hora do dia só Olivia se encontrava. Depois de terminadas as tarefas com a louça do almoço, sentara-se junto à máquina de costura para dar conta de sua cota diária de serviço. Félix e Magnus observavam a indescritível atividade espiritual naquele pequeno núcleo familiar na superfície do mundo, contrastando com a calmaria física que dominava seu interior, no plano carnal. Eu nunca imaginei que uma casa como esta pudesse comportar uma tal obra de assistência por parte dos espíritos amigos. Afinal, isto aqui não é um centro espírita. Sim, Magnus, e nem deve ser um centro espírita. A casa espírita deve se localizar em ambiente desabitado, sempre que isso for possível, a fim de que não ocorram interferências de um plano da vida no desempenho das atividades do outro e vice-versa. Sempre que acontece tal identidade, ou seja, sempre que os encarnados fundam um centro espírita na própria residência, isso pode parecer bom num primeiro momento. Todavia, por mais que os amigos invisíveis possam envolver a todos em uma atmosfera de elevação, nem sempre as próprias pessoas desejam se manter elevadas. Além disso, quando as pessoas vão a uma casa espírita, depois da reunião elas se afastam, mas os espíritos necessitados que lá foram internados por algum motivo sério permanecem para a continuidade de seu tratamento. No entanto, quando a casa espírita se confunde com o lar físico das pessoas, tais espíritos não encontram ambiente de neutralidade indispensável para sua recuperação, mantendo-se imantados aos médiums, sensitivos e participantes da reunião, de tal maneira que esse contato pode acabar se tornando nocivo, inclusive, para a saúde e para o equilíbrio físico-mental dos que ali vivem. Demonstrando acendrado interesse nas lições, Félix continuou: agora, meu amigo, diferente é o caso da reunião familiar destinada à oração singela e sincera. Há tantas necessidades no mundo e tão carentes estão os espíritos superiores de mais instituições devotadas ao trabalho de amor pelos aflitos, dos dois lados da vida que, uma vez surgindo alguém interessado no cultivo das boas lições e das santificantes vibrações de consolação, estabelecendo esse trabalho com a responsabilidade que se espera de gente séria, os seus amigos invisíveis não medem esforços para que, durante os rápidos minutos da reunião singela, muitas criaturas encontrem a ajuda que buscam, além, é claro, de promoverem a ajuda imediata aos próprios integrantes da família que se reúne. Daí estarmos vendo toda esta intensa atividade. Realmente, esta pequena habitação se parece, sim, com uma instituição espírita, ainda que tenham tido cuidado de não se permitirem as rotinas de uma casa espírita regular, como preceituam os postulados da doutrina kardeciana. Assim, como você vê, tal reunião não se destinará apenas aos 4 membros desta família e ao 5º integrante, na condição de noivo de Gláucia. Nosso Glauco, atendendo aos convites da amada noiva, sempre que pode comparece ao grupo, na oração semanal que realizam. Não se trata, igualmente,
da transformação do culto do lar em uma reunião pública para a qual toda a vizinhança ou a parentela venha a ser convidada. Glauco, na verdade, já é quase um integrante da família e, além disso, está intimamente ligado aos destinos e objetivos espirituais que se desenvolvem nesta pequena comunidade. Assim, nada mais justo do que participar de seus encontros íntimos para que se integre plenamente aos trabalhos do espírito e ao crescimento nos conceitos importantes da alma. Além do mais, Glauco é dotado de algumas faculdades mediúnicas que estão sendo desenvolvidas pelos seus amigos invisíveis que, nestas ocasiões, se aproveitam do ambiente, das energias amorosas dos integrantes da família e aplicam-se a melhorar suas percepções, preparando para os desafios que o futuro lhe reserva, nas tarefas do bem com as quais se comprometeu antes do renascimento, a serem desenvolvidas plenamente na casa espírita, no momento adequado. E tão grandes se fazem as necessidades dos desencarnados de um modo geral que, de forma eficaz e muito objetiva, os responsáveis espirituais pelo trabalho se esforçam em buscar o maior número de participantes invisíveis para que escutem as orientações das palavras generosas e sábias que o amor de Jesus propicia a todos nós, levando-as consigo após o término da reunião. Ouvindo tais revelações, Magnus aventurou a pergunta natural: mas o aumento das entidades necessitadas ao redor da moradia não pode criar maiores perturbações nos que ali vivem? E se os encarnados ficam sabendo disso, essa descoberta não poderá fazê-los imaginar que a oração vai atrair mais seres sofredores, prejudicando energias do interior do seu lar, o que os levaria a recusarem-se a realizá-la. O ambiente é perfeitamente preservado pelas medidas salutares que os dirigentes espirituais adotam para a devida proteção. Além do mais, Magnus, estamos falando de um lar com pessoas de boa vontade e que estão empenhadas na melhoria moral, como é o caso de Olívia, Gláucia e Glauco. Agora, quanto ao fato de os seus moradores temerem a invasão de sua casa e, assim, deixarem de realizar o evangelho semanal, isso só se pode considerar plausível no caso de pessoas pouco preparadas onde a ignorância das leis espirituais e a falta do bom senso produz algum tipo de comportamento anacrônico como esse. Na verdade, filho, os encarnados são os maiores produtores de perturbação para si próprios. Seja na rua, no trabalho, nas relações sociais e mesmo nas horas de lazer, seus sentimentos desregrados são incontáveis portas de entrada para entidades de todos os padrões de inferioridade e sofrimento, bastando-se a si mesmos para produzirem tal tipo de cortejo trevoso à sua volta. A oração em família é a única forma mais acessível de conseguirem amparar a tais necessidades de sossego, ajudando as entidades que trouxeram de suas aventuras irrefletidas. Como relação a estes outros que são trazidos pelos seus tutores e mentores espirituais, esta presença se acha isolada no ambiente, não sendo causadora nem da piora nem da ocorrência de mais problemas. Os geradores de problemas, invariavelmente, são os encarnados invigilantes. Estes espíritos, tão logo seja encerrada a reunião, serão encaminhados para os respectivos ambientes, não restando aqui o menor resquício vibratório que lhes possa atestar a passagem. Ao contrário, das emoções que se despertaram no íntimo de tais espíritos infelizes, das preces que aprenderam ou se lembraram de fazer, dos encontros com entes amados que os buscavam há muito tempo, restará no ambiente familiar a sensação de gratidão por todos os que compõem este pequeno grupo, gratidão que se elevará aos planos superiores como atestados de amor incógnito daqueles que se melhoraram nos encontros realizados nesta família. Isso cairá sobre todos os seus componentes como bênçãos de equilíbrio e de paz. Nenhum temor, pois, deve revestir o sentimento dos que vivem em uma casa guarnecida pelas boas obras,
que se traduzirão sempre em bons fluidos para todos os que dela participam. Além disso, a alegria dos mentores superiores, dos trabalhadores do bem, dos servidores da verdade que podem, aqui, encontrar serena pousada de refazimento, aprendizado e ajuda, tal qual se pode sentir feliz a alma que, observando a fome de um ente querido, se surpreende ao encontrar um local onde esse mesmo ser amado encontra a comida de que necessite. A gratidão do faminto haverá de se unir à superlativa gratidão daquele que o amava tanto e que conseguiu vê-lo amparado, graças à ajuda espontânea de um desconhecido que se tenha feito fraternal para com ele. Pensando melhor no que estava aprendendo com a conversação, Magnus colocou um dedo indicador no queixo, num gesto todo seu, a atestar a surpresa diante do raciocínio revelador e ponderou. Estou me lembrando da conversa do presidente com o chefe, que acabamos de presenciar. Recordo-me de que eles disseram que o processo estava atrasado em relação a Glauco e que o chefe poderia se valer de outros recursos para acelerar as influências. Observando isso, agora, será que poderíamos estabelecer alguma correspondência direta entre a dificuldade de acesso a Glauco e a sua participação neste trabalho de oração coletiva? Muito bem observado, meu filho. Colocar as informações em funcionamento em nossa mente e aproveitar o estudo para desenvolver a maturidade. Certamente que não me esqueci do comentário daqueles dois irmãos nossos, infelizes nos engodos que o mal lhes está proporcionando. E com relação aos efeitos deste ato de devoção que é o Evangelho no lar, sobre os seus integrantes, deixarei que a sua observação pessoal, logo mais à noite, possa responder a esta questão, sem que eu precise me adiantar nesse sentido. Dessa forma, as duas entidades ali permaneceram no aguardo do início do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo no lar de Olívia, entrando em contato com os espíritos responsáveis pela organização e colocando-se à disposição para cooperarem da maneira como pudessem ser úteis às necessidades daquela hora. O presidente nos cobrou maior empenho no caso de Glauco, falou o chefe, dirigindo-se aos dois comandados. Prometi que estaríamos agindo com rapidez e, por isso, solicitei a concessão de maiores reforços para o processo de interferência direta sobre ele. Mas você não falou que há anjos metidos nesse meio, falou? Claro que não, Juvenal. Acha que sou idiota? Respondeu o chefe, com um gesto de indignação. Se falo isso, ele pode pensar que estamos intimidados. Disse apenas que estávamos atuando, primeiramente, nos que eram mais facilmente influenciáveis, o que não deixa de ser verdade. E agora, que as coisas estão indo bem com os verdadeiros idiotas, iremos nos dedicar mais ao casalzinho luminoso. E como é que vamos proceder, eu e Aleijadão aqui? Perguntou o grosseiro Juvenal ao chefe, na frente de Gabriel, o aprendiz bisonho. Bem, como estamos treinando o rapaz, não poderemos contar muito com ele, a não ser no espantar os espíritos dos vivos e dos mortos. No entanto, as coisas já estão arranjadas e, hoje mesmo, seremos procurados por emissários da organização que se incumbirão de fazer as ligações indispensáveis para que Glauco e Gláucia não se vejam esquecidos de nossa influência. Você deve ir se informar de onde ele estará hoje, para que possamos atacar o mais rápido possível. Dizendo isso, ordenou que Juvenal e Gabriel se dirigissem até o local de trabalho de Glauco para obterem informações sobre a sua rotina noturna, período em que parecia sempre ser mais fácil a ação das entidades trevosas sobre os encarnados que, desvinculados da preocupação do trabalho diário, se permitiam os excessos dos happy hours, das aventuras divertidas nas quais os abusos surgiam como válvula de escape para as emoções reprimidas, entre outras. A noite é uma fabriquinha de horrores, exprimiu-se Juvenal,
Irônico, no que foi acompanhado pela risada divertida de Gabriel, demonstrando ansiedade para perguntar como é que funcionava aquele processo de interferência no mundo dos caveiras vestidas, como costumavam referir-se aos seres encarnados. Ora, aleijado, vai tranquilo que hoje você vai receber uma aula do chefe, para aprender como é que as coisas acontecem no mundo dos mortos-vivos, aqueles que pensam que estão vivos, mas estão mais mortos do que nós, os verdadeiramente vivos. Credo, que confusão, Juva, morto com vivo, não entendi nada. Ora, como não? Quem está vivo é quem manda e quem está morto é quem obedece. Nós colocamos as coisas na mente dos imbecis e eles obedecem, achando que são donos da verdade e das próprias vontades. Quer coisa mais de